Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, buscadores de autoconhecimento, buscadores de si, buscadores de evolução nesse planeta. Temos mais uma live hoje. Essa live é super importante porque essa live ela celebra uma busca de raízes, aquelas coisas inesperadas que só o universo pode trazer. E obviamente que não podia ser diferente, hoje a live é com a Ana Fávero, que veio como um presente do destino com um tema fantástico. E eu espero trazer muito autoconhecimento para vocês e obviamente para mim nesta noite. Enfim, antes de eu chamar a Ana, deixa eu dar alguns recados bem importantes. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a todos que estiveram comigo no sábado, no meu dia de autógrafos. Para mim, dentro de toda a minha caminhada, e olha que eu já passei por muita coisa, foi um dos momentos mais lindos e mais importantes que eu vivi, que eu vivenciei, que eu senti na pele. E eu tô para dizer que até agora tá difícil de acreditar em todo o carinho, em tudo que aconteceu no sábado. Gente, continuo falando para vocês, o meu livro tá à venda na Amazon, tá à venda comigo. Esse livro, ele não é só minha história, mas ele praticamente tenta direcionar vocês para suas próprias histórias, através, obviamente, da minha caminhada e do o que eu consigo trazer neste aqui agora, que é a minha missão e o meu propósito. Outra coisa muito importante, e talvez eu me torne um pouco repetitiva de agora em diante, é fazer, na realidade, ou trazer um entendimento para vocês da importância de um comentário, de um coraçãozinho, de trazer o conhecimento de vocês durante essa live, de compartilhar esse conhecimento. Gente, isso aqui não é uma coisa que tem que ficar restrita, é algo que tem que ir longe. Muitas pessoas estão precisando dessas palavras e cabe a nós fazer a diferença nesse momento. Boa noite, Elite. Boa noite, Adriana. Boa noite, Tati. Deixa eu aguardar aqui um pouquinho, a Ana entrar. Deixa eu mandar um convite para ela aqui. Vamos ver se fica mais tranquilo. Gente, hoje nós vamos... Assim que ela entrar, eu já faço as apresentações. É um assunto que, para mim, também é novo em alguns sentidos. Eu acho que para quem trabalha com opometria, quem trabalha com reiki, quem trabalha dentro dessa área, ele é de suma importância. Então, fiquem presentes aqui, comentem e façam todas as perguntas possíveis. Deixa eu ver aqui, Instagram sendo Instagram, né? Vamos aguardar um pouquinho. Antônio, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Enquanto a gente aguarda, deixa eu ver aqui. Deixa eu aguardar mais um pouquinho. Para variar, gente, Instagram com problemas de enviar os convites e da gente conseguir fazer as conexões necessárias.
Maria, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Gente, vamos aguardar mais um pouquinho. Marja, boa noite. Eu acho que a Ana não está conseguindo entrar na live porque eu não estou vendo. Além de mandar o convite, eu estou vendo ela participando aqui. Porque ela não está conseguindo entrar. Que Ana, eu vou te convidar, tá? Vamos ver se a gente consegue agora. Pede para participar de novo. Senão a gente reinicia. Te mandei convite, senão vai ali naquela câmerazinha com o mais e pede para participar para me poder te liberar aqui. Ó, eu vou te mandar o convite de novo, tá? Não tá conseguindo receber. Tá conseguindo, Ana, ver abaixo aqui da live que tem uma câmerazinha com mais? Tenta clicar aí. Qualquer coisa me avise aqui. Boa noite, Maria. Seja bem-vinda. Ana, tenta sair da live e entrar de novo. Quem sabe a gente consegue desse jeito. Ó, agora eu recebi teu convite. Só um pouquinho. Vamos ver agora. Vamos ver se dá certo. Sem desespero, gente. Uma hora a gente consegue. Depois da 10ª vez, Ana, a gente consegue, né? Olha, Nossa, sabe o que que acontece?
eu não estava, como é que a gente pode falar assim? Eu não estava conseguindo, porque o meu computador não estava aparecendo. Ah, Ana, tu tá deixa eu de ver se. lado para mim. Isso. Deixa eu colocar aqui. Isso, pronto. Mas tu É, sabe que tem sempre dessas, né? É a internet tentando sabotar a gente de qualquer forma porque a gente não leve o que precisa ser levado. É exatamente verdade, assim. tem umas forças aí que a gente dá uns tapinha nelas aí e elas saem. O famoso urubu, né, que a gente fala na apometria, né? Vamos tirar Somos, uns urubus ali, né? somos Então, teimosos. Eu estava falando aqui no início da live que eu disse assim, a vida ela é cheia de surpresas, né? Nós nos conhecemos há pouco tempo. Conhecemos não, nós começamos a conversar faz pouco tempo. sim, é Gente, verdade. foi uma É, surpresa para mim quando o Marco do Papo de Terapeuta me mandou uma mensagem dizendo assim: Vivian, tu conhece a Ana Fávero? sim. E daí eu até comentei, eu disse assim, Fávero que é Fávero praticamente não se conhece. A gente tem um Mas problema, né? olha só essa cara de índia seria Fávero. Não, né? É uma índia misturada com judeu. Eu sou mais Pinheiro. O Fávero é do Paulo, meu E aí eu marido, né? descubro que o Paulo é que tem essa ligação sanguínea, né? Exatamente, é isso mesmo. E aí eu Então, até disse, nós estamos num momento de trazer essas raízes, é como se tivesse praticamente uma obrigação da gente se conectar, é no aqui e agora, né? verdade, isso. Principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né? Que eu acredito que o Rio Grande do Sul é um estado onde está iniciando assim como eu estava até conversando ontem com uma moça a respeito disso, né? O Candomblé e a Quimbanda se firmou na Bahia, né? No Nordeste. A, o povo católico mais no norte, né? O norte é muito católico e o sul é muito místico, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Então a Umbanda ela está se firmando muito como se ela estivesse nascendo no Rio Grande do Sul para ser divulgada para o mundo como uma religião brasileira. E e, o Rio Grande do Sul como um estado místico mesmo, porque aqui é uma mistura de é, várias culturas religiosas, várias doutrinas, né? E aonde é mais forte o espiritismo também, mas é muito interessante essa mistura, né? De entre todos, né? Daqui a pouco começam a construir alguns templos, como existe na Índia, né? Então eu comparo o Rio Grande do Sul, um estado que está sofrendo muito e passa por muito sofrimento, como se fosse algo que mais tarde no futuro, como se fosse um lugar muito místico, igual à Índia, para qualquer ocultista ou quem gosta desse mundo esotérico e da Parece que nós estamos espiritualidade. sendo preparados, né? Mais ou menos isso. São os alicerces do que virá. Eu acredito muito nisso, sabe? Acredito muito nisso. Não sei por que que eu vim da Amazônia, bem do interior, né, para cá e de repente a gente fixa a residência aqui. Já viajei pelo Brasil inteiro, 47 mudanças, quase 50, né? Vou fazer agora 48. Mas é muito interessante que a gente sabe que, de alguma forma, eu tenho um caminho traçado aqui no Rio Grande do Sul. Iniciei a apometria, depois a apometria quântica, e agora estou unindo a apometria e ao mundo quântico, o vril, né? Então, isso, trabalhando com as pessoas, isso é maravilhoso mesmo, Ana, sabe? deixa eu começar a te apresentar aqui. Eu vou falar uma parte do teu currículo e depois eu quero que, assim, ó, tu comente tudo. Gente, a Ana, tá? Já falei para vocês, ela é casada com o Fávero. Ela é uma escritora, pesquisadora da energia humana,
jornalista com formação na Uniforte, em Manaus, e a Uninter, em Curitiba. Hoje ela mora aqui em Porto Alegre, né? E ela se dedica a explorar uma das coisas que nesse canal, e é praticamente a minha caminhada, que é ciência e espiritualidade. Ana, agora eu vou deixar para ti, para te apresentar com maior firmeza. E, gente, só deixa eu comentar. A Lana também está lançando um livro, né, Lana? Então eu quero que tu já aproveite para falar tudo isso. Bom, minha gente, meu nome é Ana, sou da Amazônia, nasci num estado no estado do Amazonas, é, me criei um pouco no interior, próximo da cidade de Parintins, a terra do Boi-bumbá. Lá eu fui registrada, porque na ilha onde eu nasci não tinha cartório, não tinha nada, era uma ilha de família, né, dos meus pais. E logo em seguida fui para Manaus e lá a gente desenvolveu toda uma vida e casei, e aí a gente começou a jornada de viagem pelo Brasil, né? Então foram quase todo o Brasil, morei em quase todo o país e absorvi muito a cultura do nosso país, das pessoas, e, e me fixei, né? Fazem agora, mas sempre tendo um ponto de saída que era Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre eu fiz umas 7 mudanças, vivendo no interior, capital e etc. Morei em São Paulo, uma cidade que eu gosto muito também. Mas aqui a gente iniciou uma jornada de pesquisa, de busca, busca de conhecimento, né? Então, passando por vários estudos, pesquisei muito, não só a apometria, pesquisei as religiões, estudei a mitologia, ah, arquétipos, tudo, o ocultismo, de um modo geral. Me fascinou muito todos esses ensinamentos, né? E isso trouxe um conhecimento, um discernimento muito grande, uma cultura muito grande espiritual. Então, com isso, você faz umas escolhas tranquilas, calmas e assertivas, né, para você não errar. Sei que já tive, sei de algumas encarnações minhas, consegui visualizar essas encarnações, fui muito orientada para que nessa encarnação eu não tivesse as falhas que eu estou recuperando agora, né? Então, graças a Deus, estou tranquila, a minha caminhada é tranquila, não gosto muito de estar me expondo demais, meu negócio é realmente estudar, ler e escrever, né? Então, o máximo que eu puder escrever sobre o místico, sobre o ocultismo, sobre os mistérios que estão sendo decifrados e divulgados hoje no mundo, inclusive pela arqueologia, eu espero fazer, né? Ana, o tema de hoje, a gente vai falar sobre energia vril, mas obviamente que a gente vai adentrar no tema do teu livro. Mas a gente tem uma listinha aqui de perguntas, justamente para a gente conseguir fazer a live redondinha e não deixar absolutamente passar nada em branco com relação a esse tema. Eu te Então, confesso, pode falar, Ana. esqueci de falar do livro. Bom, Exato. gente, realmente foram 4 anos estudando a energia abril, né? Uma energia que eu sentia que tinha algo, né? E que quando eu comecei a ler a respeito da energia abril, eu fiquei fascinada, né? Quanto mais eu lia, buscava, pesquisava, e não tinha nada no Brasil, praticamente é muito novo, não tem nada para a gente pesquisar no Brasil. E eu fui atrás, fui a fundo, fui. Então foram 4 anos buscando, 2 anos selecionando e 1 ano escrevendo. Então, também junto com os mentores que eu tenho, algumas entidades que a gente trabalha, né? Uma delas, João Batista, que eu amo demais, sou muito apaixonada por João Batista, sou apaixonada por Jesus, por Maria, minha querida irmã,
e Madalena. Então, esses quatro personagens, essas quatro entidades, elas estão sempre junto comigo, nunca esquecendo dos sirianos, dos guerreiros da luz e dos pleiadianos. Isso, para mim, é fundamental, estar sempre com eles, né? Então, nessa busca de conhecimento e querer também fazer com que outras pessoas entendessem a sua jornada na Terra, eu comecei a escrever o livro Vril, O Poder Secreto da Respiração. E comecei a escrevendo, vinham insights, vinham inspirações, vinham intuições, e eu aproveitava tudo, anotava tudo, acordava de madrugada com aquelas informações, ia escrevendo, e anotando e passando para o livro. E depois eu ia pesquisar e casava com algum achado da arqueologia, alguma coisa que tinha sido descoberta, já tinha decifrado, e assim foi essa jornada. Ana, explica pra gente o que é essa energia vril. Energia Vril é a energia mais sagrada do universo. Ela está em todo lugar. Ela está na natureza, ela está em nós. Ela é que nos fortifica, ela é que nos compõe, ela é que nos dá vida. Então, essa energia Vril, a Vril é uma força, né, energética que paira, que permeia todo o universo. Está em todos nós. E com ela, quando você consegue manipular essa força, quando você consegue conhecer melhor essa força, você sabe que você pode promover muitas coisas ou muito bem-estar na sua vida. Você pode ter uma vida saudável, você pode ter uma velhice saudável, sem dores, você pode, digamos assim, manipular pensamentos, você pode trabalhar com o equilíbrio, né, ocasionando equilíbrio nas pessoas, porque nós temos duas faces do Vril, o caos e o equilíbrio. Então, eu prefiro trabalhar com equilíbrio. Então, com Vril, você pode fazer milagres acontecerem, que era o que Jesus fazia, né? Jesus trabalhava com a energia Vril, e ele não sei, assim, eu tenho uma aproximação que a gente coloca Jesus como uma santidade, mas Jesus é um irmão muito, muito maravilhoso. Então, ele dá acesso da gente com ele. Então, para que você tenha acesso a ele, você tem só que acreditar e ter um coração generoso, bondoso, sem maldade, né? Nunca usando o que você tem, o que você está construindo, somente por ganância e em benefício próprio. Você pensa no coletivo, você pensa em todos que te rodeiam e no mundo. Então, isso faz parte também da energia Avril, porque quanto mais você faz uso dessa energia e dessa força, mais você permeia o mundo com tua força. Então, mais você se torna iluminado, mais você ilumina os outros, mais bem-estar você proporciona para os outros. Então, é isso que eu vim buscar nesse mundo, e essa é a minha vida, trabalhar com Vril e continuar nessa busca para que a gente possa divulgar essa força e ela possa estar nos centros espíritas, nas igrejas, nos lugares sagrados, nos santuários, numa praça. Você conheça a verdade através das árvores, a força das árvores, o que você pode fazer com essa força quando você se alia a ela, né, proporcionando bem-estar em todos os meios que você se encontra. Então, isso é fantástico. Isso é a força Abril. Tu falaste em arqueologia, né? Qual é a origem dessa energia? Quando tu disseste que tu precisou estudar muito, né? E essa informação praticamente a gente não encontra com facilidade aqui. Qual a origem? Onde é que tu me conta um pouquinho sobre isso? Tudo começou com os arcturianos.
por incrível que pareça, né? Há uns 15 anos, mais ou menos, eu tive um contato com algumas seres alienígenas e eu não sabia por quê, né? Então, como a minha energia ainda estava muito densa, eu não conseguia ficar muito próximo deles. Eu me sentia mal. Mas por que que eu me sentia mal? Porque a energia deles é muito sutil, muito leve. E uma energia densa, como o nosso corpo é formado, cheio de pensamentos nocivos, cheio de nervosismo, atrapalhação diária. Você não pode estar próximo de um ser muito elevado, que é pura luz, é pura eletricidade. Vai te dar choque, vai dar reação no teu corpo. Então, eu fui contatada primeiro com eles, depois eu passei por um período, acho que de 4 anos mais ou menos, eles ajustando a minha energia a deles. Aí veio em seguida os pleiadianos e depois os sirianos. Então, começaram a fazer essa mudança energética, não só no meu campo, mas como no meu corpo também, para me suportar a energia deles, ou seja, para mim começar a adentrar. Então, eles começaram a falar sobre uma energia, mas não com esse nome vril, né? Então, eu não conseguia pronunciar o nome da energia. E eles falaram, então nós vamos falar para ti a respeito do prana, que essa energia nós deixamos todo o conhecimento no Oriente, e que os indianos fazem muito uso no seu dia a dia dessa energia. Então nós vamos te falar também da energia que Isis usava nos templos, né? Então, nós vamos falar dessa mesma energia que os essênios usavam, que Maria usava. E Maria vai ser a próxima a chegar, a se aproximar de ti para trabalhar. E eu tenho fotos de Maria, né? Ela veio nítida. Eu tenho fotos dela, fotografias dela que eu fotografei, está no meu livro Apoquantum. Então, eu comecei a passar por esse ajuste, não foi fácil, porque o corpo sentia, né? Então eu precisava trabalhar com eles, eu precisava receber as informações para trabalhar com as pessoas que estavam completamente desorganizadas e fazer as lives que eu fazia há 4 anos atrás, mais ou menos, pelo YouTube. Então, nesse período, antes desse período, para me ajustar a minha energia com eles, não foi fácil, foi muito difícil, mas eu persisti porque eu gostaria de continuar trabalhando. Foi quando os sirianos disseram: você está em missão, você é uma siriana, você está na Terra como trabalhadora, aprendiz, você está na Terra aprendendo a cultura humana. E você vai viajar por quase todo o mundo, aprendendo todas as culturas. E com isso você vai passar por diversas situações. E aí foi quando realmente eu comecei a entender que fisicamente eu já viajava muito, né? Me mudando e adquirindo cultura do meu país, né? E depois a gente percebe que as jornadas da gente começam a emergir, as memórias começam a vir, você começa a entender por que que você tem tantas habilidades e ainda teima em não acreditar em si mesmo, né? Então eu comecei a deixar fluir a imaginação, a força do pensamento, a intuição e a vontade e a visualização. Fazendo isso, as coisas começaram a fluir de uma forma maravilhosa, porque eu comecei a ter fé em mim mesma, sabe? E tendo fé em mim, eu tenho fé no que eu trabalho. E quando eu tenho fé, eu coloco meu coração, a minha vontade de ajudar, né? Eu dou a minha energia mesmo, sabe? Eu dou de alma. E quando eu faço isso, as coisas acontecem. Quando a gente faz isso, a gente consegue chegar até a 8ª dimensão, construir as coisas lá e trazer para a 3ª dimensão e colocar no teu cliente. Então, isso daí foi muito bom para mim, né, esse conhecimento. E aí você vai vendo que tudo isso é movimentado por uma força primordial. Não sei se nós podemos falar de uma consciência, mas nós podemos falar de algo que realmente
permeia o universo, né, que faz parte de tudo e de todo, que está em tudo e em todos. Então, a gente começa a ver que no Ocidente, por conta da Segunda Guerra Mundial, esse nome foi conhecido como a energia vril, né? Mas essa força no nosso mundo, ela foi primeiro conhecida no Nepal, na Índia, onde os monges têm muitos conhecimentos a respeito do vril, como manipular pedra, como deixar as pedras mais maleáveis, como construir de cima para baixo, de baixo para cima, como materializar objetos, como usar a telepatia para se comunicar, como visualizar através da visão extraocular. Você começa a ver a distância, eu estou aqui, eu posso ver o outro lado exatamente como está acontecendo. Então, isso é energia abril. Teve uma das. Hoje estávamos eu e a Ana conversando, né? E a Ana me propôs um exercício. Agora eu vou falar um pouquinho, Ana, que eu vou falar um pouco de mim. E aí Sim. eu disse para. Daí a gente combinou, uma hora a gente vai fazer esse exercício, nem se eu for até teu consultório. E eu até comentei. Eu disse assim, Ana, eu sou muito mental. Eu recebo as informações e é como se eu processasse elas e conseguisse traduzir. Mas eu não me permiti ainda sentir tudo isso. E aí eu vou te fazer uma pergunta agora, talvez um pouco fora do nosso roteiro. A grande maioria das pessoas, e aqui eu entro como exemplo, né? Eu não me permito. Talvez por padrões de crença, talvez por medo. Todos nós temos essa capacidade de tocar essa energia vril. Né? Depois tu só É confirma, tu medo. só. Mas que medo. Exatamente. E Mas aí a por, gente está por que preso dentro esse boi- dessas coisas aqui, a gente acaba não utilizando. Olha só, a gente quando nasce, a gente, durante os primeiros anos de vida, você está livre. E você faz uso até os 11 anos da tua liberdade. Né? Você pode ver que as crianças brincam sozinhas, elas falam sozinhas, elas conseguem entrar em outra dimensão e, e conversar com aquele amigo imaginário que as pessoas dizem, amigo imaginário. Na realidade, ela está em comunicação com outras dimensões paralelas a ela. Mas aí vem o boicote da mãe, do pai, dos irmãos. Ah, ela está vendo coisa, você não pode fazer isso. Começa o boicote na educação. Isso é muito ruim. Em Lemúria, na antiga Lemúria, antes de ela afundar, as crianças, a educação era basicamente essa, deixar a criança livre, né, para ela trabalhar a imaginação dela e deixar fluir. E as mães eram xamãs e ensinavam os filhos a manipular energia. Então, as crianças desenvolviam o intelecto dela, a inteligência dela, e se tornavam muito poderosas na forma de pensar. E em Lemúria só se usava para o bem. Né? Infelizmente, esse conhecimento foi levado para Atlântida, de Lemúria para Atlântida. Primeiro foi para Pangeia, começou em Pangeia, depois foi para Tule, depois de Tule foi para outra cidade, que eram ilhas pequenas, depois de Lemúria foi para Atlântida, e ali foi a perdição. Né? Que usaram essa energia para querer manipular o mundo inteiro, trazendo construindo vórtices para manipular a consciência humana. E ali se tornaram mercenários, e aí aconteceu o que aconteceu. Então, essa energia que quando você acredita nela, que você vai fazer acontecer, você constrói realidades. Você consegue tá fazendo uma terapia e porque assim, se você está fazendo um atendimento e você mesmo se boicota, você acaba com o teu trabalho.
né? Agora, se você permite que aquela visão, que aquela intuição flua, que aquela visão que você está vendo, você começa a desenvolver a visão, né? Então, esse sentido que nós precisamos desenvolver, quando você acredita no que você está vendo de olhos fechados, você consegue aprofundar isso cada vez mais e transferir isso aí para os teus clientes, para os teus filhos, para a tua família. Você pode. Eu, por exemplo, eu mando boas energias para os meus filhos todos os dias, e consigo construir. Eu visualizo o que eu quero para eles no dia. Eu visualizo o que eu quero afastar. Então, eu visualizo para os meus clientes, eu tenho alguns grupos, eu visualizo para o meu grupo pelo nome, Ensinamentos Pleiadianos, Eu Superior, e outros, eu visualizo o nome e mando para todos, né? Já pedindo proteção, já pedindo saúde e alguma coisa, quando me fazem alguns pedidos no privado. Mas é isso aí. A gente pode dizer que agora vou lá, vai lá assim, que trabalha com ciência e a gente pode dizer que dentro da física quântica é o que a gente manipula, não é manipula, mas é o que a gente cria essas realidades. O tempo inteiro nós estamos criando através do vril essas realidades. A gente pode Só que fazer essa você não. ligação? Sim, claro, exatamente. Por isso que eu trabalho com o quântico, né? Por isso que eu trabalho com a física quântica. Porque que quando você está criando, e é por incrível que pareça, você coloca uma vibração para o teu cliente. Você também você trabalha muito a vibração da voz. A minha força maior é a vibração da voz. Então, quando eu faço um coletivo ou quando eu estou num atendimento, é fundamental para mim que eu controle a minha voz, que eu tenha a voz perfeita de acordo com o que eu estou atendendo, de acordo com o que o meu cliente está necessitando naquele momento. Então, por exemplo, se ele está num processo de muita perturbação, eu vou um tom de voz. Então, as vogais estão para isso, né? No meu livro eu falo sobre o poder das vogais. Então, eu consigo fazer uma entonação de voz, até inclusive usando um pouquinho do som gutural das runas, e aí ele consigo fazer uma vibração e consigo elevar a vibração dele. Quando consigo elevar a vibração dele, automaticamente ele se desdobra. Desdobrando, eu consigo levar ele para um outro estado. Outro estado eu consigo elevar mais além para uma outra dimensão. E nessa outra dimensão eu consigo trabalhá-lo. Eu não trabalho fisicamente, ele está fisicamente na casa dele. Todos os meus trabalhos são online. Eu estou aqui no Rio Grande do Sul, ele está no Japão, digamos assim. Eu consigo tirar ele do Japão e levar ele para uma outra realidade paralela, uma outra camada ou uma outra dimensão. E nessa dimensão, eu gosto muito de trabalhar a partir da quinta dimensão. A quarta dimensão é onde a gente realiza as coisas corriqueiras da Terra. Mas eu não gosto muito de trabalhar na quarta dimensão. Quarta dimensão é onde moram os nossos irmãos reptilianos. E depois gosto de trabalhar muito na quinta e na sexta, sétima e oitava dimensão, que é onde estão os meus irmãos de luz, que é onde a gente consegue trabalhar bem. Então, com isso, o consulente, ele recebe impacto, ele automaticamente, ele mesmo está fazendo sua autocura, né? Somente com a vibração da voz e com a condução do que eu encontro nas fotografias, né? Que elas emergem, as figuras, né? E também já modificando pela vibração as células internas do corpo dele. Então, modificando as células, vem uma nova vibração para ele. E aí vem a autocura. Isso que a gente chama tanto na apometria de desdobramento, né? Quando tu leva ele para essas. A gente até tinha um questionamento aqui sobre isso. Quando tu leva ele para essas outras dimensões, para o tratamento, tu estás fazendo desdobramento.
né, desse corpo físico para conseguir trabalhar ele realmente dentro de uma frequência aonde tu vai conseguir trazer isso. Mas tem uma coisa aqui, Ana, vamos só fugir um pouquinho do roteiro, porque essa pergunta veio agora. É. Quando tu disseste assim, que tu muda a vibração da célula dele, né? Ah, e esse paciente está em desdobramento, né? Quando nem tu falou, ele pode estar na China, ele pode estar no Japão, tu estás trabalhando ele de Porto Alegre. Vamos falar de uma forma para o pessoal que está chegando e não entende muito de apometria. Tu desdobra ele, tu trabalha, como é que isso afeta, né? Ele estando lá, tu estando trabalhando aqui, como é que afeta dentro de um nível celular? Apometria, eu só utilizo os pulsos e o desdobramento. Apometria natural, apometria mesmo. Que Porque é o além da distância, então eu trabalho além da distância o cliente. Porque não existe separação de espaço e tempo. Eu posso atender em Sírios. Alguém, digamos assim, eu estou dando um exemplo. Posso atender em Sírios alguém que está em Sírios e eu estou aqui. Como é que a gente recebe as entidades? Você acha que as entidades descem aqui e ficam ao teu redor? Descem as vibrações, a sintonia e a frequência dessas entidades. É como se elas estivessem ao teu redor. A energia delas estão ao teu redor. Então eu consigo manipular qualquer energia, consigo trabalhar qualquer energia, qualquer nível celular, só com a vibração da minha voz, só com o comando da voz. Então a gente consegue realmente, por quê? Porque quando você consegue comandar, a vibração está elevada, as células estão ativadas e elas escutam o que você fala, porque as células são vivas. Então, se tem vibração no corpo do outro, as células vão receber e vão regenerar, modificar, construir, e etc, e etc, etc. É assim que funciona. é a Isso permissão. já tem estudo científico É. comprovado. Eu Né? sempre cito, tanto Jacobo Greenberg foi um estudioso mexicano que fez muito, estudou muito isso e infelizmente desapareceu, porque nós ele temos trazia nós muito temos o conhecimento. Limpton hoje em dia, que é um dos cientistas que eu mais cito, justamente porque eu acho que ele é bem conhecido por causa do livro A Biologia da Crença, que ele Sim, fala muito nesse poder da palavra, da forma pensamento, da frequência, né, e como atinge níveis celulares, principalmente a forma pensamento, né? Então, só a frequência, toda essa, que nem tu falaste, se tu tem a entonação de voz, tu tá usando a frequência certa. sim. Para aquele momento, obviamente, amparada dentro de todo esse processo. É claro que, por exemplo, nem em todos os momentos eu uso uma mesma frequência, né? Porque se eu vou lidar, digamos assim, com uma pessoa que está extremamente perturbada, eu não posso usar uma frequência de submissão, né? Eu tenho que usar uma frequência compatível de comando, de autoridade. Se eu vou, digamos assim, tirar uma entidade ou até mesmo destruir uma forma pensamento, que é a minha especialidade, uma das minhas especialidades, destruir forma pensamento, né? Se eu vou lidar com uma entidade ou com, digamos assim, com um mago negro, eu não posso, eu tenho que ser muito rápida, precisa nas minhas ordenanças, porque a única diferença dele para mim é que ele tem um vasto conhecimento milenar, mas eu sou do futuro, né? Eu sou do presente. Ele estava no futuro, ele pertence ao mundo dos magos. Eu não pertenço a esse mundo dos magos, mas eu tenho a minha força animal e também tenho a proteção dessas entidades que descem a energia, descem a frequência e a sintonia e me protegem. Então, eu faço as coisas, eu não preciso, por exemplo, coloco algumas coisas, coloco o meu Dorje, que eu trabalho com Dorje, deixa eu até
Deixa eu ver se está aqui. Eu trabalho com Doge, é a única ferramenta que eu uso. É, eu acho que está na minha bolsa, meu Doge. Eu uso esse cristal aqui e o Doge. Doge é um gerador de energia viu que eu tenho. Então, eu ativo os meus chakras, o chakra da ponta dos dedos, o chakra do centro da mão, e a gente trabalha. Então, é muito fácil para mim. Para mim é muito fácil dominar isso aí. É claro que eu não abuso, né? Porque a gente sabe que a gente tem que respeitar também. Mas a maioria do que acontece com os terapeutas hoje é a falta de limpeza, a contaminação que eles ficam, a perturbação mental depois, as doenças adquiridas, passada energeticamente de cliente e cliente para o terapeuta. Então, isso aí a gente consegue limpar e dissolver essas energias através do poder da forma que você pensa, ou seja, do pensamento. Então, é muito fácil, para mim, é muito fácil trabalhar com energia. Para mim, eu me encontrei trabalhando com qualquer tipo de energia. Ana, eu acho que cabe aqui a gente fazer uma pergunta que a Yara colocou, colocou aqui. Ela disse assim, ó, por ressonância, mudança da frequência em um corpo reverbera no outro? É isso? Eu não sei se tu entendeu, mas é mais ou menos isso. Se a minha frequência consegue reverberar no outro corpo, que eu acho que ela deve estar falando dessa, por exemplo, da tonalidade de voz, como é que tu usas as vogais e consegue reverberar em outro corpo. Eu acho que essa era a dúvida dela. Não sei se foi respondida, Yara, mas eu acho que a Ana comentou isso. Sim, né? É o poder da palavra. De O poder da alguma forma. palavra, a força do pensamento e uma coisa muito importante, que quando você está trabalhando com uma pessoa, as frequências estão unidas, está tudo ajustado na mesma frequência, está tudo ajustado na mesma sintonia e na mesma vibração. Por isso que eu uso o som, né? Em todos os meus trabalhos, eu uso o som. Se eu não consigo usar o som, porque a pessoa não tem um outro aparelho para colocar uma música para ela ficar escutando enquanto eu faço o tratamento, eu uso a vibração da minha voz, né? Então, eu observo bem como está o meu cliente e vou trabalhando, né? E vou prestando atenção, porque na maioria das vezes eu fecho os olhos para deixar as visões emergirem. Eu sigo um roteiro de trabalho, mas geralmente a gente tem também muitas visões que vêm da própria pessoa, porque ela está em campo aberto aqui para mim, eu estou conseguindo visualizar muitas das vidas, vidas passadas, do comportamento dela atual, da personalidade dela. Então, mas assim, ó, nunca interfiro. Eu tiro o que é ruim, eu tiro o que não é bom, o que não é fisiológico dela, o que não é, ah, ah, digamos assim, faz parte da composição biológica dela. Isso aí ninguém precisa estar andando com lixeira. Então, isso eu faço questão de tirar, né? E ela permite que a gente tire. Agora, quanto às outras avançar em cima do livre-arbítrio dela, a gente sabe que nem Deus, mas eu falo do Criador, nem ele interfere na vida de nenhum dos filhos. A Yara que ela comentou como modifica as células. Yara, eu vou dar, Ana, eu só vou falar um pouquinho com relação à parte científica das células, até por causa da minha formação, né, em termos de biologia celular e molecular e um pouco desse conhecimento que eu tenho, principalmente das formas de pensamento. Yara, eu quero que tu te imagine, o teu organismo ele é repleto de células. Na realidade, a gente tem mais de 150 trilhões de células. Cada célula é um organismo próprio. Cada célula tem sua frequência,
cada célula, eu sempre digo, ela tem o seu próprio batimento, é como se tivesse seu próprio batimento cardíaco, porque ela faz uma movimentação dentro da frequência e do ritmo, por exemplo, que nós temos nesse planeta, que seria a frequência Schumann. Então, ela se mexe. Todas elas trabalham em conjunto, formando o que a gente conhece de tecidos, formando o que a gente conhece de órgãos e formando, né, o que tu vê no espelho. Então, tu tem uma inteligência que começa na tua célula, que ela é única, ela entende o mundo ao redor e forma quem tu é. A única diferença de uma célula para ti, né, é como tu percebe o mundo e como tu processa isso em formas pensamento. Então, se tu tem interferência do externo, dependendo do que tu vê, do que tu passou, do que tu acredita, as tuas células vão interiorizar isso. Por exemplo, se eu ficar constantemente em formas pensamento negativa, e a gente tem alguns padrões de crença, por exemplo, de eu vou ficar doente, eu vou ficar doente, eu vou ficar doente, aquela coisa de repetição, as tuas células que fazem parte do teu organismo, elas se identificam com isso e elas passam a ter desequilíbrios. Então, é a tua forma pensamento, é a tua frequência de forma pensamento agindo sobre tu mesmo, né? E se tu tem o contrário, se tu começar a pensar o contrário, se tu começar a agir o contrário, se tu começar a utilizar essas energias positivas, as tuas células também vão se reprogramando. Então, tu consegue, por exemplo, ter essas modificações celulares desde o nível de DNA, tu consegue mudar algo através de uma frequência, de uma ressonância, ou apagar ou também ligar alguma coisa. Hoje a gente tem estudos mais profundos, principalmente sobre epigenética, que são coisas que a gente porta da ancestralidade, que por vezes, né, fazem com que a gente tenha alguns padrões de sofrimento, que através tanto da apometria, e agora a Ana vai explicar um pouco melhor isso sobre a energia vril e o poder da respiração. Para isso, a gente consegue apagar essa história ruim. Não se esqueçam, eu tenho poder sobre o meu corpo e eu, quando eu dou a permissão para receber esse tipo de energia, receber esse tipo de informação, não tem como não receber, né, Ana? Não tem como não mudar. O que acontece é que o cérebro, por exemplo, hoje nós somos muito bombardeados por informações de visualizações, né, e visualizações muito violentas. Então, tu imagina o que acontece com o teu cérebro quando você começa a visualizar só desgraça, né? O que acontece com as tuas células? Você destrói muito dos teus neurônios, afeta os teus neurônios, afeta o teu cérebro, afeta as tuas células, afeta a tua corrente sanguínea, né? A tua corrente sanguínea esquenta, né? Você dá uma esquentada, esquenta o sangue, tu perde a força, né? A força, principalmente a força, o fogo da Kundalini, que o fogo, a Kundalini não só é feita apenas para sexo ou para adquirir uma força descomunal para sexo. A Kundalini é a força primordial que mantém o corpo. Então, assim, e esse fogo, quando você atinge até os 15 anos, ele inicia esse fogo, né? Esse fogo é a força máxima da energia vril, que é o momento do acasalamento. Você está querendo acasalar, 15 anos, 14, 15 anos. E depois ele vai até os 48 anos. 48 anos ele dá uma parada e começa a regredir. Então há uma mudança de comportamento no corpo humano. Então é fundamental que a gente comece a não visualizar tanta desgraça, porque você acaba com a tua imunidade. Você fica doente, fica fraco, perde o teu vigor, de tanto que você visualiza. Né? E com isso as doenças atacam, vêm em demasia até. Aí, Ana, eu vou dar de novo agora. Tu disseste
muito lindamente isso. Agora eu vou dar aquela pincelada de novo, sempre com toda a parte científica de novo. Quando a Ana disseste, o teu sangue esquenta, né? Façam, não estou dizendo para fazer experiência, mas percebam-se. Vocês normalmente estão presos a informações hoje em dia extremamente negativadas de todos os lados, principalmente da TV. Vocês recebem muito disso. Então percebam quando vocês recebem, né, uma informação dessas, como o corpo de vocês se porta. Normalmente, como eu sempre digo, a gente absorve isso, essas informações pelos 5 sentidos, e eu vou produzir uma gama gigantesca de neurotransmissores e hormônios no meu corpo. E eu aumento a minha adrenalina, o meu cortisol. E isso faz com que meu coração acelere e eu simplesmente esquente, como diz a Ana, e eu perca energia rapidamente. Né? E se eu ficar nesse estado constante, imaginem 1 mês, 2 meses, 1 ano, talvez uma vida inteira. Não tem como o corpo de vocês estar estabilizado, vocês vão estar em sistema de alerta constantemente. E dentro da evolução humana, isso eu estava explicando, eu acho, no meu último curso, a gente tem 2 fatos como seres humanos, como corpo humano. Ou a gente cuida do sistema imunológico, ou a gente cuida da sobrevivência, né, do ambiente. Então, ou eu sempre vou estar atenta, ou eu vou estar relaxada e cuidando do sistema imunológico. As duas coisas não funcionam juntas. Então, se eu estou nesse estado de gasto de energia, de estar preocupada com absolutamente tudo, meu sistema imunológico vai estar aqui embaixo. Não tem como o meu organismo estar processando, estar bem. Né? O ideal não, o correto, né? É a gente ter o equilíbrio para isso. Não deixar de ter atenção, obviamente, porque a gente tem que viver e sobreviver, mas também tá com essa energia controlada. Né? Agora tive que dar pincelada, Ana, dentro dos termos biológicos e bioquímicos, só para talvez para as pessoas entenderem, né, o quanto a gente está desatento no dia a dia. Porque a gente não percebe que entra sem querer dentro dessas loucuras e a gente não se percebe. Quantas pessoas aqui será que elas percebem que elas ficam dentro desse estado? Pouquíssimas, né? Provavelmente. E aí agora a gente vai para uma próxima pergunta, que é, eu vou colocar aqui, ó. Eu quero que tu fale sobre o poder da respiração, né? Essas técnicas de respiração, de como a gente pode trazer essa energia viril ou se conectar com ela. Já que todos nós temos essa capacidade, como é que a gente poderia ter esse... Eu acho que tu fala isso no teu livro também, né? Então Logicamente, fale para nós. Frio, o poder da respiração, poder secreto da respiração é o nome do meu livro, né? Logo mais vai estar na Amazon e as pessoas podem fazer contato comigo direto e comprar esse livro. É um livro de 560 páginas, um livro muito grande, é um manual de teoria e práticas e exercícios, né? Como fazer uso dessa... Você viu que você falou a respeito da falta de imunidade, a queda o cansaço, como se destrói um corpo, como adquirir doenças, praticamente da maneira como você falou. Muito interessante isso aí, porque quando você tem esse tipo de comportamento, você esvazia a tua energia, você esvazia. O nosso plexo solar é o maior armazenador de energia, que quando você faz tudo isso que você falou, Viviane, as pessoas, elas esvaziam Elas não todo o respiram armazenamento. também, né? A gente fica com a respiração curtinha. Você respira para manter o teu corpo. É. Você só respira, você nasce só respirando para manter o corpo.
Agora, como é que na Atlântida, como é que na Índia se fazia há muito tempo, há milênios, né? Como é que no Nepal ainda sobrevive, eles vivem até 150 anos, né? Com o corpo ainda, tem pessoas, tem monges de 300 anos. Então, assim, como é que eles ficam numa meditação em pleno inverno, em cima, com o corpo todo molhado, fazendo uma espécie de meditação, sem nada no corpo, só apenas fazendo a respiração vril, né? Só aquecendo o corpo através da respiração. Nós precisamos voltar a aprender a respirar, né? A respirar, fazer as 3 respirações, a tripatite e as outras respirações, porque são muitas respirações que a gente tem que fazer. E o que a gente faz? A gente faz somente uma respiração para manter o corpo, né? Então, quando você consegue fazer várias respirações diariamente para não só manter o teu corpo, mas trazer força e vigor, isso todo mundo tem que fazer. Isso era fundamental. Você já experimentou ver como uma criança, como um bebê respira? É só olhar como o bebê respira. Olha a viçosidade da pele de um bebê, né? Quando ele respira profundamente. Como a barriga dele fica. Ele não fica naquela de, nossa, eu não posso ficar barrigudo. Ele não se importa com isso, ele simplesmente solta a barriga. E ele vê como é o sono dele, né? Através das respirações que ele faz, o vigor, principalmente quando ele está dormindo. É observar um bebê. E você tem tudo do frio. Então, a criança está ali na alta potência dele, do vril. Então, você tem que aprender a respirar, né, para manter o teu corpo forte, saudável, livre de doenças, livre de dores, livre de qualquer... Ah, fortalecendo o teu corpo, trazendo mais imunidade para o teu corpo. Claro, o corpo envelhece, né? Mas você envelhece com muita força e vigor. Você envelhece com vício, né? Eu, por exemplo, a maioria das pessoas, eu não como carne, eu como carne. Eu faço semanalmente bacias ou panelas de caldo de osso e vou tomar, né? A minha fonte alimentar basicamente é caldo, caldo, caldo e caldo. Então, eu pego os ossos, fervo e vou tomar uma boa alimentação, né? Como tudo, e não tem, tem alguns probleminhas, mas isso daí no outro dia a gente elimina completamente, entendeu? Então, você está sempre com muita força. E outra coisa, a paz interna, a tranquilidade, é que quando você atinge um estado profundo de conhecimento, você vê que as coisas já não têm mais tanta importância. Você vive para se manter em outro nível celular. Você está ali vibrando com as suas próprias células num outro estado. Você sabe que são trilhões de células, mas todas elas fazem composição. Eu tenho fotografia das células para mostrar, eu já mostrei nos grupos, né? Então, assim, a gente tem que aprender a cuidar da gente através da respiração, ter uma boa alimentação. Eu sei que no Brasil a gente não somos um país onde todo mundo tem oportunidade de ter uma boa alimentação, né? Mas tem os grãos, nós temos grãos em fartura, e isso faz parte, nós temos fruta nas ruas, as frutas não custam tão caro, e se custar muito caro, a gente sempre observa que tem gramas, que tem sempre matinho nascendo, e esses matos que a gente corta a carpe, eles sempre têm uma finalidade, tanto no solo quanto para a alimentação humana. Então, não era para a gente estar passando fome, não era para sermos miseráveis, não era para a gente ter tantas doenças, mas o mundo foi conduzido para um outro lado, né? O lado dos laboratórios. Isso acabou com o mundo, isso acabou com a força do ser humano.
né? Então, mas está em tempo de recomeçar, porque essas futuras gerações, elas vêm mais afiadas, elas vêm mais com outro tipo de pensamento, E mais esse é o nosso evolutivo. papel, né? Como eu sempre digo, É, o nosso propósito aqui é justamente fazer a diferença para que essas novas gerações sejam educadas de uma forma coerente, né, para poder fazer o papel deles. Porque nós, de alguma forma, nós estamos redescobrindo, né, Ana? Uma coisa que era extremamente comum. Parece que a gente teve que ser sacudidos para redescobrir essas coisas simples, né? A gente não pensa na gente como milhões de células. Eu sempre digo, até falo isso no meu livro. Tu te olha no espelho e tu vê o quê? Cabelo, olho, pele, e tu tá preocupado se tu tem uma ruga, tu tá preocupado se tu tem barriguinha, se tu tá acima do peso ou não. Mas tu não tá, tu sequer, ou eu acho que a maioria das pessoas, vamos botar a maioria, sequer entende que todo esse organismo é formado por uma inteligência gigante que trabalha em conjunto para te manter vivo, né? E é tua forma de pensar. No momento em que tu começar a entender que tu não é o que tu só olha no espelho, mas que tu é muito mais, talvez esse tipo de consciência comece a voltar, que é o olhar para dentro que a gente fala, né? Que é tu começar a te alimentar melhor, tu começar a respirar. Eu mesmo passei uma vida inteira respirando curtinho. Como eu sempre digo, aquela respiração curtinha. E dentro de toda essa caminhada da minha vida, eu acumulei doenças. Porque eu sempre tive naquele nível de alerta gigantesco. E eu demorei para acordar. Hoje eu estou dentro daquele processo onde eu estou tentando reequilibrar o corpo de novo. Estou aprendendo a respirar. Estou aprendendo a respirar, estou me policiando. E só a diferença, e talvez quem está assistindo essa live, né, depois, se tu quiseres, tu pode guiar isso. Só respira profundamente, solta a barriga para ver a diferença quando a gente solta esse ar, a diferença que nós temos em termos de leveza, né? E aí, se a gente for pensar em termos de células, as células precisam de oxigênio também para sobreviver. E se eu não fizer isso por elas, elas não vão conseguir. É a bendita oxigenação que a gente sempre fala para revitalização, para continuidade. Então, se eu não fizer o papel por elas como organismo que elas fazem com que eu seja, não tem como, né? E de alguma forma, Ana, senão eu vou ficar aqui só falando, hoje é tu que tem falado, sou eu. O que Ah, acontece, oi? o que acontece é que as pessoas estão muito viciadas num corpo perfeito, num corpo de magreza, né? Estão saturando o seu corpo em academias, né? Então elas buscam a academia para um corpo perfeito para mostrar que está dentro do padrão de beleza. Isso é errado. O corpo não foi preparado para esse excesso. Não foi preparado. Eu tenho provas disso, entendeu? Então o corpo ele é preparado para fazer, sim, fazer algumas academias, mas com muita moderação. Mas as pessoas ah, elas estão exagerando demais, né? E isso está exaurindo o corpo, e com isso elas estão encurtando a vida delas. Ao invés de é, prolongar a vida delas, elas estão encurtando a vida delas, né? Ingerindo remédios, anabolizantes, etc, etc. Mas a vaidade tomou conta, agora chegou essa cultura, não na Europa, sabe? A gente não vê muito isso na Não. Europa, mas nós vemos isso como americanos que nós somos, a gente se baseia muito na América do Norte. Então, é uma magreza que dá dó, né? Milionário, bilionário, com aquele corpo, parece que se soprar ele cai. Então, isso aí é muito errado, errado demais. O corpo, ele nasce com uma complexão física e ele pode caminhar com moderação para ativar, já que a gente não mora mais em casa, a gente mora em apartamento,
A gente não caminha mais como se caminhava antigamente, onde ia para o mercado, para a feira, tudo ia a pé, fazia tudo a pé. Hoje a gente tem medo de caminhar, com medo de ser assaltado, né? Você vê a magreza do povo europeu e a, a gordura do povo da América, né? Então, essa é a diferença. Nós comemos muito mal, comemos muito carboidratos, né? Comemos o nosso doce, ele é muito adocicado, né? Que quando as pessoas estrangeiras, principalmente os coreanos, vêm para o Brasil, eles ficam alarmados de ver como é que se põe tanto açúcar num doce. É 1 quilo de açúcar, meio quilo de açúcar num bolo. Pelo amor de Deus, faz as coisas com menos açúcar. Tá? Não que açúcar é bom, né? Tem lá os benefícios, assim como o sal também. O sal é tão bom que até se você fizer um tratamento com sal na herpes, ameniza em 24 horas. Com 3 dias praticamente está seco. Os minerais do sal elimina praticamente. E se fizer o uso do iodo, eu não sou médica, prolonga, né, ou elimina praticamente. Então, tudo tem cura no corpo. O corpo é curável, mas a gente tem realmente que respeitar o nosso corpo. Ana, eu vou te, pessoal, se vocês tiverem algumas perguntas, por favor, coloquem, tá? Ana, tu relataste sobre fotografias, né? Que tu tens fotografias no teu livro. Queres comentar um pouquinho sobre isso? Como é que elas são registradas? Nos 3 livros eu tenho fotografia, né? Eu estou agora, porque esgotou a tiragem deles. Eu vendi, foi vendido assim, 3 meses, acabou. E agora eu resolvi acrescentar mais coisas, mas como eu estava escrevendo o Vril, o poder da respiração, aí eu resolvi deixar os dois, mas agora estou tomando novamente, começando a reescrever e estou editando e trazendo mais informações, né? Tanto para o quanto para a apometria quântica, né? Então, é, as fotografias foram me dadas pelos pleiadianos. Eles sempre dão um presente para alguém que trabalha com eles. Quando você escolhe trabalhar com eles, os pleiadianos, os sirianos, eu escolhi os dois, as duas raças. Eu trabalhei 4 anos com os arcturianos falaram, a gente vai deixar um presente para os pleiadianos, e os pleiadianos vão te dar. Nós vamos sair porque nós precisamos agora estar num outro espaço para a gente construir novas civilizações. Então, deixei de trabalhar com eles, mas a gente tem muita conexão, eu com os arcturianos, né? É uma raça muito maravilhosa de trabalhar, né? Mas, assim, eles são muito, nada daquilo, a câmera, não sei o que, câmara de tal, câmara, né? Nada daquilo, é totalmente diferente, porque eles já me levaram para a base deles, né? Então, eu consegui fazer um passeio com eles nesse sentido, assim como também os pleiadianos e os sirianos, que têm uma única base, né? Eles já me levaram para a base deles, que é a base é a nave do ser. Então, eu trabalho muito com eles, e eles me deram esse presente. E falaram que depois de um determinado ponto, que as pessoas começassem a acreditar, eu começasse a divulgar como é que se fazia essas fotografias. Só me deram uma permissão para ensinar para uma pessoa, que eu tenho que voltar a ter contato com ele, que é o Gabriel Padilha, né, e passar para ele. Ele foi escolhido para ser o segundo a receber essas informações de como fotografar. As fotografias, a gente faz o desdobramento. Não, desdobramento não. Tem todo um ritual, tem toda uma maneira de fotografar, né? E depois eu faço a liberação do ectoplasma. E a liberação do ectoplasma forma a fotografia. A pessoa me manda a fotografia, eu fotografo a fotografia que ela mandou, e aí eu solto o ectoplasma. Conforme eu vou soltando, vai aparecendo as fotos e vai emergindo as imagens. Então, se tem portal aberto, aparecem os portais abertos. Se a pessoa está ligada numa dimensão com os golfinhos, digamos assim, aparecem os golfinhos. Se a pessoa se tem um mago negro atrás,
aparece, se tem forma e pensamento, aparece, se tem entidades no corpo dela, porque os espíritos, que quando eles são colocados para destruir um organismo do ser humano, eles são colocados em miniatura, e ali eles ficam destruindo gradativamente, né? Então, se tiver ali, a gente fotografa, né? Se tiver no pescoço, na cabeça, aparelhos no ouvido, ferramentas aqui pela testa, entendeu? Então, tudo isso, aqui na nuca, geralmente aparece mais quando a pessoa é magiada ou quando ela fez trabalho de magia. Os animais ficam aqui porque eles descem no líquido amniótico, eles ficam na base da coluna. Isso é apometria. Então, as imagens emergem, a gente mostra para a pessoa e diz o porquê que ela está sentindo aquilo, né? Então, se ela tiver fé e acreditar, numa sessão a gente retira. Se não, às vezes 2 sessões, eu encaminho para o meu canal. Eu não gosto de fazer muitas sessões nas pessoas, então eu encaminho para o meu canal e as pessoas começam a fazer as meditações de tratamento no YouTube, o @AnaFábio. Então é Dana, assim que a gente vai fazendo, né? Dana, vamos supor, eu quero fazer esse tratamento, então eu envio uma foto minha para te poder diagnosticar tudo isso, é isso? São várias fotos. Várias Eu, fotos. eu preciso da frente, eu preciso de trás, eu preciso do lado, eu preciso do ouvido, eu preciso das pernas, dos pés. Porque na planta dos pés tem um portal que nos conecta com o centro da Terra. Se ele está fechado, você começa a sentir muitos problemas no corpo, inclusive tontura, né? Principalmente a labirintite ataca demais. Então a gente limpa aquele portal e abre aquele portal novamente, de conexão com a energia do centro da Terra. Então a gente trabalha muito nesse sentido assim. Então as fotografias para mim não tem erro, não tem erro. Eu posso porque eu estou vendo o que está ali atrás. As fotografias mostram o que está. Então não adianta assim dizer bem assim, eu não vou no achismo, eu vou nas imagens. E nas imagens a gente tira. Eu trabalho geralmente 6 itens do que eu encontro, né? Se eu encontro uns 15 itens, aí vai para a segunda sessão, né? Mas geralmente eu tento fazer o máximo que eu posso para tirar tudo numa sessão só. Então, é realmente fundamental. No caso de doença, aparece, de câncer, por exemplo, aparece, a pessoa me manda a fotografia onde ela tem o câncer e eu fotografo. Quando fotografo, aparece a imagem da entidade ali trabalhando aquele órgão, né? Já teve caso de pessoas com câncer no seio, já teve uma criança que posso te falar que me fascinou demais, que eu nunca tinha visto aquilo. Ela estava grávida e o bebê estava morrendo. O bebê estava não conseguia respirar. E a gente pensa que os bebês não são atacados, são atacados. E eu perguntei dela se ela ia em algum lugar, e ela falou que frequentava uns centros, esse negócio todo. Na época de gestação, você tem que ficar afastada de tudo, porque a criança está crescendo ali, ela tá se transformando, é o período de sono da criança, né? Então, nesses 9 meses, eu sempre falo para as pessoas, engravidou, para de trabalhar espiritualmente, sai de mesa de sessão, vai ficar somente cuidando do teu bebê, porque o teu bebê ele está no estado de sono e sonhos, e ali ele está crescendo. Então, no caso daquela criança, quando eu fotografei, ela estava com um cordão umbilical entrelaçado no pescoço e aqui eles tinham dado um nó. E a entidade tinha a capacidade de praticamente
ficar apertando e soltando o cordão umbilical. E ela não conseguia respirar, sabe? Então, quando a gente retira a entidade, ordena ele para ele retirar aquele nó que ele fez e tira a entidade que ele mandou ser o guardião ali, que estava matando a criança, essa criança, logo, posteriormente, começou a ser nutrida, ela começou a receber os alimentos, a nutrição através da alimentação da mãe, e ela sobreviveu, e hoje está uma mocinha muito linda. Isso foi no estado da Bahia. Então, isso é muito gratificante quando a gente vê essas coisas. Eu gosto de trabalhar doentes de UTI e crianças também doentes, ou doentes. Eu gosto muito de trabalhar essas pessoas, porque essas pessoas elas estão muito vulneráveis, elas estão ali querendo ficar boa, então elas se entregam. Então, isso é muito bom, né? E a gente consegue realmente trabalhar e fazer um trabalho com êxito, bastante êxito. Ana, para te ver que, olha só, a gente está com 1h22 de live para te ver como passa rápido, né? E a gente ainda se programando para fazer 1 horinha de live. Por isso que minha garganta está doendo já. É muita informação, gente, é muita coisa. Para mim tem, Ana, a maioria, praticamente grande parte do que tu disseste aqui é novo. Como eu sempre digo, as minhas lives também são para mim desfrutar e aprender com vocês. E eu Sim, estou imensamente grata ao universo ter te colocado dentro da minha caminhada. Como eu sempre digo nos últimos tempos, nada é por acaso, tudo é no tempo certo e tem um porquê. E a sim, gente vai descobrir o porquê, provavelmente logo, logo, pode ter certeza. E eu já descobri que essa das fotos eu vou ter que fazer, sem sombra de dúvida. E sim, todo esse meu despertar também, eu acredito, para esse meu liberar também, para esse meu sair só desse mental, eu acho que tu vai ser uma sim. peça-chave dentro Compre o desse meu meu livro, próximo passo. compre o livro e lê. Vai ficar fascinada com o livro, né? Tem muitos ensinamentos. Ali a gente trabalha muito, eu dou uma direção para as pessoas para trabalhar com o Vril, trabalhando com as runas. As runas são muito poderosas, foram deixadas pelos deuses para a gente, né? Pelos nossos, eu falo deuses, as pessoas, são os nossos criadores, são os nossos mestres. Geneticista foi quem os criou. Nós tivemos 145 mil espécies trabalhando no projeto Vida, no projeto humano. Então, e 14 mil mestres geneticistas formando o corpo humano. Então, nós somos uma tecnologia de ossos, né, de nervos, de cérebro, que aqui a nossa base é o cérebro, de meridianos, a nossa corrente sanguínea, tudo isso tem um significado. Nós temos uma tecnologia que nós desconhecemos. Nós temos ferramentas que nós não usamos, morremos e não usamos, né? Então a gente tem que aprender a usar essas ferramentas e aprender a nos guiar, né? Que é isso que Jesus dizia, meu amado João Batista dizia, que o apelido de João Batista era o amado. Maria Madalena, a pessoa fenomenal, como ser humano enquanto viveu, e agora como um ser espiritual também é um ser de muita nobreza. E Isis, que nós conhecemos como Maria, né, a nossa querida mestre e a nossa querida mãe. Então, tudo isso a gente vai aprendendo a ter contato com eles. Fora o que a gente faz um trabalho de resgate, nós temos um grupo onde a gente faz o trabalho de resgate no espaço e tempo de seres que morreram nas guerras,
que foram morreram em catástrofes. A gente sempre vai muito para o Oriente, né, para ir buscando essas almas, para ir levando. E Jesus, ele faz parte desse grupo, dessa egrégora de trabalho de resgate. Tô com tudo caindo aqui. Ana, quer falar rapidamente onde a gente encontra os teus livros? Eu sei que tu falaste que tá na Amazon, agora vai para a Amazon o Vril, né? O Vril, ele vai para a Amazon, Vril Poder da Respiração. A gente já está acertando com a Amazon. Você pode entrar em contato comigo pelo 51 99 131 2064. Eu vou até anotar aqui para as pessoas entenderem. Vou anotar aqui. Ana, mas mesmo assim depois eu coloco na legenda. Sim. Daí a gente já deixa todos os contatos ali. Qual é o teu Instagram para o pessoal também poder te encontrar? Esse que nós Arroba, estamos falando agora e sim, tem o teu também, né? @apoquanto é o que eu mais trabalho. Eu tenho Ana Fávero, né, que é onde eu posto as coisas minhas, esse negócio todo. Mas o meu trabalho mesmo é no Apoquanto, @apoquanto Ana de Fávero, no E, Instagram. e tem E o YouTube também, né? no YouTube é @Ana Fávero. Lá, gente, você encontra muitos trabalhos espirituais, né, de apometria quântica. O Vril estava muito voltada para o livro, então eu não estava dando muita ênfase em fazer live e fazer divulgação maior, né? Mas agora agora que já chegou o Vril, a gente vai trabalhar muito na divulgação desse livro, né? E também, assim, os exercícios que a gente faz nas lives, eu vou chamando as pessoas para que a gente possa ensinar, né, como elas podem respirar, como elas podem melhorar a vida delas, né, como elas podem se autocurar, nunca deixando os remédios convencionais. Isso é um trabalho energético, da força abril, mas nós temos os médicos também, mas nós podemos potencializar, né? Você pode muito bem pegar uma pílula que você vai tomar, né? Eu potencializo e trago a energia vril. Deixa os teus dedos todos tocarem essa pílula. E fecha os olhos e mentaliza, saindo faísca de luz para aquele remédio. E depois você toma. Você vai ver o que vai acontecer. Tá? Então, o meu nome é Ana Fávero, é um prazer muito grande ter estado aqui conversando com todos. Me sigam no Instagram, me sigam @apoquanto, Ana de Fávero, me sigam no YouTube, que será um prazer muito grande recebê-los lá, muito carinho e com muito amor. Gente, eu Tá? vou E colocar. agradeço Pode falar, muito, Ana, desculpa. sim. E desde já agradeço a doutora Viviane, que a gente tem o mesmo sobrenome, né? Mas é uma pessoa muito gentil, muito doce e maravilhosa. Espero que você tenha muito sucesso com o teu livro, né? Ela lançou agora há pouco um livro maravilhoso que espero que vocês procurem. Eu não sei como é o nome do livro, Eu né? vou comentar. E espero que vocês procurem, comprem esse livro, porque deve vir muitas informações e a gente precisa de muito conhecimento para crescer e evoluir como ser humano. Gente, tu é mais uma das luzes que eu sempre digo, daqueles guias que aparecem na vida. E neste momento tu é mais uma, tenha certeza, na minha vida também. Gente, hoje foi o dia de nós conversarmos principalmente sobre lançamentos, né? A Ana lançando o livro dela, eu já lancei o meu, teve o dia de autógrafos no sábado passado. O nome do meu livro é Você, a Sua História. Ele está disponível na Amazon também comigo, vocês podem adquirir pessoalmente. E Ana, e pessoal, essa semana também ficou disponível meu segundo livro, que ele é em parceria com a Tati, né, que ela é minha colaboradora, numa das ferramentas que nós desenvolvemos também, que tem toda essa base de apometria, junto com toda a base sistêmica.
E ele conta, ele é em cima de alguns casos que nós trabalhamos, mas ele tem toda essa visão, que é a busca da nossa alma, da nossa essência nesse aqui e agora. Nós temos pessoas fantásticas, como a Ana, como outras que passaram por esse canal e passarão também, que estão disponíveis, né, Ana? Nós estamos aqui fazendo o nosso trabalho, cumprindo o nosso propósito, dando informação, trazendo autoconhecimento e consciência. Porque nós despertamos de alguma forma, a gente está nessa caminhada e nessa busca também. Então eu peço para vocês fazerem a parte de vocês também como ouvintes, compartilharem, comentarem. Gente, façam perguntas. Essa live ela vai ficar gravada no canal, façam perguntas, né? Ou eu, obviamente que as que cabem para Ana, a gente vai passar para Ana, vai ficar compartilhado no Instagram dela também. E compartilhem. Que eu sempre digo, Ana, às vezes eu pego, nos últimos tempos eu tô chata com relação a isso, mas somos nós, as consciências que vão dar forma para os próximos. Então, essas mensagens, esse conhecimento tem que chegar em quem precisa estar escutando. E é o que nós precisamos fazer, como ouvintes e como indivíduos que estão melhorando e buscando esse autoconhecimento. Então, façam isso. Façam isso por vocês, façam isso pelo outro. Ana, obrigada por tudo. Volto a dizer, não é por nada que tu chegaste na minha vida nesse momento. Nada é por acaso. E uma das coisas que me deixou super feliz é esse reencontro com essas raízes Fávero, que a gente vai ter que dar esse abraço aí. E eu vou ter que conhecer esse parente genético, que é o teu marido. Pena que não deu para vocês conhecerem o meu pai no sábado. Sim, estava trabalhando esse final de semana. Mas a gente vai ter essas oportunidades ainda. Ana, obrigada por tudo. Foi linda essa live. Para mim foi muito importante. Coração. Gente, muito. Ana, sinta-se abraçada. Obrigada por tudo. Obrigada, querida. Beijo, gente. Fica muito bem. Um beijo. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.